Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo 10 vezes de multiplicação. É isso que a gente procura quando a gente está investindo em altcoins, pelo menos 10 vezes, é ou não é verdade? Neste vídeo eu quero trazer para você altcoins que, do ponto de vista gráfico, tem esse potencial. E eu quero montar uma carteira com 30 altcoins em conjunto com você. Nos próximos vídeos, a gente vai discutir ativos. Você vai colocar aqui nos comentários ativos que você entende que tem esse potencial e a gente vai montar uma carteira. Será que a gente vai ter sucesso? Ou não? Vamos descobrir ao longo do tempo, mas vamos discutir, sim, estes ativos. E eu vou mostrar alguns deles hoje. Então fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu já vou te pedir para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie e que você enxerga que tem este potencial. A gente vai discutir semanalmente esta carteira e a gente vai montar em conjunto. Não vai se tratar de uma indicação de compra ou de venda. Não é algo que eu faço aqui. Eu apresento vídeos educacionais em que eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu estou vendendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Mas eu acho que pode ser um experimento bacana a gente discutir exatamente quais são os ativos que têm essa capacidade ou não. Vamos começar entendendo o Total 3. O que é o Total 3? É o market cap das altcoins. É a capitalização total das altcoins. Ontem e na semana passada, eu falei sobre a out-season, sobre o melhor cenário, e a gente discutiu muito sobre o potencial do Total 3 diante de uma valorização, rompimento de topo e aceleração do Bitcoin. Pode levar ele até 150 mil dólares, pé no chão, projeção de Fibonacci. A gente mostrou isso no vídeo da semana passada e no vídeo de ontem. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os dois links para que você assista. Pois bem, a gente falou sobre este potencial. Temos uma cunha descendente megafônica, foi rompida, testou e está rejeitando. Este é um padrão que, assim que tiver um pivô de alta, vai confirmar este rompimento e projeção é que a gente tenha, deixa eu atualizar aqui para você, sair da página, vamos atualizar, Total 3, vamos lá, vamos puxar aqui, o que a gente tem? Vamos lá, o que temos? Projeção inicial pós-rompimento é que a gente veja o mercado de altcoins atingindo 1,2 trilhões. Caramba, que porrada! E é exatamente o que a gente pode ter. Com a ativação da out-season, eu vejo sim que o mercado tem o potencial de atingir 3,5 a 4,5 trilhões no market cap das altcoins. Isso significa que, de forma global, se a gente tiver esse movimento, pelo menos 7,5 vezes de valorização nós veremos no mercado. Então existe um cenário que, de forma global, vai trazer uma grande aceleração. Se a gente tem esse cenário e ele começa a ficar cada vez mais provável com a força do mercado como um todo, no macro a gente segue bullish, então isso segue como uma probabilidade. A gente tem que olhar com carinho para altcoins. Altcoins que podem trazer esses 10 vezes de multiplicação. Pois bem, separei pedidos. Sim, estes ativos foram pedidos aqui embaixo, nos comentários dos últimos vídeos. E nós temos Near, Tau, Ena, One, Render, Pendle,
Celestia, Kusama, Solana, Dot, Sui, TrueFi e Gala Games. Vamos analisar cada uma delas e discutir, será que é plausível que a gente atinja valorizações e posteriormente, será que é plausível que a gente veja 10 vezes? Eu quero que você coloque aqui embaixo se você acha plausível que todos batam 10 vezes ou nenhum bata 10 vezes, ou até colocar os ativos que você enxerga que tem esse potencial de 10 vezes, certo? Bom, NIR, padrão de cunha descendente, acelerou bem, cunha descendente se rompendo, e de projeção de padrão, a gente tem sim um potencial de gráfico 31, 32 dólares. Preço atual 4,60. Só que este é um projeto alfa. E alfas tendem a ter um market cap bem maior. A gente está falando de alguns bilhões de dólares. Portanto, existe uma necessidade de capital elevado para levar esse tipo de projeto a uma aceleração. Só que, se a gente analisa o potencial do Total 3, o potencial do Bitcoin, o potencial do total, ou seja, o market cap total, a gente enxerga que isso pode, sim, vir a beneficiar. E o que eu quero trazer aqui não é uma ponderação com a avaliação do projeto em si, ou até do hype, ou até de algo externo. Eu quero focar muito na construção gráfica e te mostrar exatamente o que a gente está considerando. Possível, provável ou impossível. E aqui a gente teve essa projeção que pode nos levar à faixa de 32 dólares, tá? A aceleração, a acumulação, rompimento, projeção. Temos também a projeção de Fibonacci. Acelerou, topo, último fundo, corrigiu áreas entre 618 e 786. Se a gente confirmar este pivô de alta aqui, a gente tem tudo para voltar a este topo e atingir estes pontos. Por quê? Esta é a extensão inicial de Fibonacci, que é o alvo mais comum depois de um movimento de aceleração e correção saudável. A gente tem esta projeção plausível, posteriormente esta projeção plausível. Então a gente está falando basicamente do topo anterior, tá? Então a gente está na faixa do topo anterior, se a gente alcançar estes pontos. Para que a gente faça estas 10 vezes em NIR, teríamos que ultrapassar as faixas mais extremas de Fibonacci. Isso é impossível? Não. Mas quando a gente está falando de ativos maiores, a gente tende a ter um respeito também muito maior das movimentação e da construção gráfica, inclusive das projeções. Então, em NIR, eu não vejo este potencial de 10 vezes de forma direta. Isso não quer dizer que ele não vá se valorizar absurdamente, mas 10 vezes teria que nos levar do ponto atual para 46 dólares, acima destas faixas de extensão que já são bem difíceis de serem alcançados. Impossível não, isso acontece em out-season, mas eu acho menos provável. A gente está falando aqui de probabilidade. Possibilidade? Sempre tem. Probabilidade? Construção gráfica, tamanho de projeto, é um pouco mais difícil. Então, se estivesse investindo em NIR, trabalharia com alvos inferiores, alvos mais reais. Então, NIR não se encaixa no nosso plano ou nossa carteira de 10 vezes, pelo menos do ponto atual. Luan,
Se ele voltasse a 2,80, se ele voltasse para esta área, beliscasse, rejeitasse, poderia abrir sim uma oportunidade e aí sim a gente poderia avaliar esse cenário, algo um pouco mais plausível. Entenda que fazer 10 vezes e tudo mais é também uma questão de timing. Tem gente que comprou nessas faixas e aí sim tem essa maior probabilidade. Então tudo é uma questão de timing, mas a gente está se baseando no ponto atual, no dia 13 de outubro, certo? Então, NIR, a gente não considera, eu vou colocar aqui em amarelo, laranja, amarelo, tá? Não considero que seja tão provável atingir esse ponto. Só uma coisa, só um adendo. Eu quero ser extremamente enfático que eu não estou aqui colocando que você não deva investir ou que você deva investir. Mais uma vez, eu quero ser extremamente claro. Aqui a gente está fazendo uma ponderação gráfica. Pode ser que NIR bata 95 dólares? Pode. Pode ser que NIR não suba? Pode. A gente está fazendo aqui uma avaliação gráfica, traçando probabilidades diante de um cenário bem específico. Bitcoin atingindo faixas de extensão de Fibonacci, 150 mil, quiçá 180 mil dólares, no final, até o final do ano que vem, na verdade, até o final do ano que vem. E o Total 3 tendo sim o seu movimento acelerado, que é a maior probabilidade, mas depende de uma aceleração do Bitcoin e uma queda na dominância do Bitcoin, a out season. Então, a gente está falando de um cenário bem específico e traçando as probabilidades em cima desse cenário específico. Combinado? Só para deixar isso bem claro. Temos o que mais? Tal. Sendo bem sincero, Tal deu essa oportunidade no começo de setembro. Agora a gente está acelerando de uma tal forma que começa a ficar um pouco mais difícil. Do ponto atual, a gente colocar esse cenário de vai fazer ou não vai fazer, eu tenho potencial. Por quê? Se tal começar a corrigir e você tiver uma oportunidade de comprar na faixa de 618, existe sim essa possibilidade, nos levar acima dos $1.000, posterior aos 1.400 dólares, nestas faixas vermelhas, a gente já fala de uma extensão bem agressiva. É impossível, não é impossível, é provável, não é provável. Existe essa possibilidade sim, mas mesmo assim, você não faria os seus 10 vezes. Você tem um potencial bacana, um potencial de valorização bem interessante, mas quem comprou aqui, por isso que eu falo, comprar fundo, comprar medo, comprar quando ninguém está interessado, acaba sendo a melhor opção. E aqui a gente tem sim, quem sabe, uma oportunidade para quem quer sim se expor a tal, entendendo o seu potencial e lembrando que fazer 10 vezes em tal é um pouco mais difícil. Então, vamos deixar amarelo. ENA está num ponto interessante. 3 dias atrás, a gente atingiu uma faixa extremamente interessante. A gente até tinha desenhado. Então, assim, quem comprou nesta faixa de preço tem este potencial. Por quê? Porque a gente está falando de quem comprou aqui a 0,25. Bater 10 vezes teria que nos levar aos 2,50, o que não é tão distante e não está tão acima do seu topo formado lá em abril, certo? Então este também não é um projeto gigantesco que torna este cenário totalmente improvável ou muito mais difícil. Então, ENA, para este ponto aqui, eu acho plausível. Então, ENA, dependendo do seu movimento e do seu avanço,
tem essa capacidade. Tem essa possibilidade. Probabilidade, a gente vai discutir e tem que fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Mas o fato de termos tido toda esta desvalorização de 83%, nos leva com risco, presta atenção agora, risco versus retorno muito mais interessante. Então, o risco que você tem para o potencial retorno acaba sendo muito bacana. Compraria aqui? Não, não compraria aqui. Por quê? Porque a gente está numa resistência. Saiba que uma evolução aqui pode trazer, poderia trazer sim uma aceleração posterior e tudo mais, mas quanto mais alto você compra o ativo, menor é a probabilidade de você ter uma multiplicação específica. Lembre-se disso. Então, quando você olhar ativos em pontos mais baixos, estude e avalie o projeto, porque tem vários projetos, inclusive alguns que eu quero te mostrar, que estão em faixas de suporte históricas. E isso é interessante. Isso coloca o seu risco pequeno em relação ao potencial retorno. Por exemplo, o One está bem próximo do seu suporte de muitos ciclos. A gente não atinge esta faixa desde fevereiro de 2021. A gente teve o rompimento, acelerou. Então a gente está numa faixa de suporte muito interessante. Ele já teve uma aceleraçãozinha, corrigiu. Estamos em 0.012. Ele tem que bater 0.12 para fazer aí os seus 10 vezes. É plausível? É plausível. É provável? Aí a gente tem que, primeiro, ver um ímpeto de alta, tá? Porque ele está numa faixa muito baixa. Mas você tem aqui, e eu quero te mostrar a questão de risco e retorno. Aqui, ó, posição comprada. Se você colocar um risco abaixo deste ponto e colocar a sua projeção aqui, tá? Deixa eu ver se eu estou colocando certo. Tem que ser aqui. Tá? Tem que ser aqui. E colocar o stop aqui. Você tem um risco-retorno. Olha só. 25, quase 26 para 1. Poxa, Alan, mas o risco é de 34%. Sim, você tem um risco-retorno mediano aqui. E para atingir o seu alvo, você teria um objetivo, e aí sim o risco-retorno, de exatos 25, 26 para 1. É um risco para ganhar 10, posteriormente para ganhar 25, 26. A gente está falando de risco antes de falar de potencial retorno. É isso que você tem que avaliar. E se você entende, por exemplo, One como um bom projeto, um projeto sólido, você tem que olhar para esta faixa de suporte. Pivô de alta aumenta a probabilidade do quê? A gente buscar essas faixas. Romper este ponto aqui nos coloca a caminho da faixa de resistência superior, que é o alvo dos 10 vezes. Tá vendo como não é tão difícil se você avalia graficamente? É o que eu repito. Existe a possibilidade? Sim. É plausível? Sim. O tamanho do projeto coloca ele como esta possibilidade? Sim. Ele não é um mega projeto. É provável? A gente vai falar de probabilidade sempre que, primeiro, tiver um pivô de alta, e aí aumenta a probabilidade de atingir esse ponto. Se romper este ponto, testar, acumular um pouco, aí sim este cenário fica provável. Só que eu estou te mostrando aqui o que tem o potencial, a possibilidade e tem um risco interessante.
Qual que é o seu trabalho depois de assistir esse tipo de vídeo? Pegar e fazer o seu dever de casa, estudar o projeto. Tá bom, o que esse One faz? É um projeto interessante, entrega valor, está em que setor? Se sair dessa acumulação aqui, qual é o potencial? O que entregou? Vem de um outro ciclo, será que tem capacidade de subir? Está sendo comentado nas redes? Tem hype? Você faz uma avaliação completa do projeto para entender se ele de fato tem esse potencial. Render. Potencial de fazer 10 vezes? Vamos ver. Aqui, ENA tem, One tem, Render. Vamos colocar uma... Vamos deixar assim. Eu vou te deixar sem alerta aqui. Só os amarelos a gente vai reavaliar posteriormente. Render. Padrão de acumulação, explosão. Quanto que a gente subiu aqui? Será que a gente subiu 10 vezes? Olha só. De setembro de 23 a abril, março, a gente subiu 10 vezes. Então é possível. E a gente tem o mesmo padrão, olha só. Acelerou, acumulou, corrigiu, canal de baixa, explodiu. Se a gente fizer o mesmo movimento, a gente tem esse potencial? Teria esse potencial se a gente atingisse as faixas máximas de Fibonacci. Muitos falam em Render a $100. Por quê? Porque falam de Render como um projeto a NVIDIA do mercado cripto. Eu gosto de Render. É um projeto que eu tenho exposição. Tenho uma visão bullish. Mas a gente primeiro precisa atingir esta faixa e verificar o nível de aceleração. Acho que é mais plausível faixas entre 21 e 35. Luan, mas aqui não se torna algo palpável? Sim, se acelera aqui, começa a corrigir, corrige aqui e aí sim a gente abre um novo espaço, mesmo padrão gráfico. Então a gente trabalha nessa pernada e posteriormente nesta pernada. E aí sim a gente começa a colocar como probabilidade. Olha, tem essa probabilidade neste rompimento. Eu acho impossível? Não. É um projeto com bastante hype? É. É um alfa com um market cap grande? É, mas ele é o projeto que direciona. Então nos pontos atuais eu vejo sim ele com este potencial. Então eu ainda coloco o Render neste campo de ativos com a capacidade de fazer 10 vezes. Probabilidade, a gente vai discutir posteriormente aos pivôs de alta. Mas é possível? Possível, tudo é. Pendle. Pendle, para fazer 10 vezes, teria que atingir $40. No ponto atual, $39. É plausível? Muitos falam que sim. Muitos têm uma visão extremamente bullish de Pendle. Mas eu vejo que quem comprou aqui e aqui tem essa maior probabilidade. Então eu vou deixar ele como plausível, mas muito mais para quem comprou nesta faixa de preço aqui, ó. Quem comprou aqui tem essa maior probabilidade, certo? Então entre 2,50 e 1,80 você vê como fica bem plausível. Mesmo mais esticado nessa faixa, ainda é bem plausível. Quando a gente fala até dessa extensão de 161,8 ou 1,618, $19, a gente está aqui falando de 10 vezes. Vejo este potencial para Pendle, mas somente para quem aproveitou aqui. Ah, Luan, e se a gente tiver uma correção? Se a gente tiver uma correção, para quem... Se a gente tiver uma eventual correção, nova correção, tá? Não sei se isso vai acontecer. Isso abriria espaço para quem quer se expor e tem esses objetivos. Celestia. Seguinte. Ativo saiu lá do limbo para o topo, corrigiu bastante. E, do ponto de vista gráfico, tem o potencial. Que a gente está em 5,80.
está falando de 54 aqui, tem o potencial. Também tem o potencial pelo padrão de rompimento. Então a gente tem o potencial de atingir essas faixas aqui, ó, 33, 26. Isso aqui é plausível. A faixa mais extrema também é plausível. Já os pontos em vermelho, a gente já começa a falar de algo um pouco mais difícil, mas não é impossível. Só que probabilidade de acelerar, a gente fala somente pós rompimento, teste, e aí sim a gente começa a discutir estes pontos. Quem comprou aqui 4 dólares está muito mais próximo desta probabilidade, muito mais. Tá? Então vale a pena você ficar de olho. Vamos manter Celestia dentro desta carteira em potencial. KSM, mesmo caso de One. Muita gente fala de KSM, muita gente está de olho em KSM, muita gente está investindo em KSM. E, sendo extremamente sincero, desses projetos que a gente avaliou, esse é um dos que tem um risco-retorno mais interessante. Por quê? Se a gente olha para percentual em baixa risco, a gente está falando aí 25%. Se ele volta para o topo que ele atingiu aqui, a gente já está falando de 250%. Agora, para fazer essas 10 vezes, a gente tem que atingir aí, tá, os 180 dólares, tá? 900%. 180 dólares. É plausível? É a mesma discussão que a gente tem com o One. Primeiro de tudo, romper este cenário. Rompe, teste, aí a gente aumenta a probabilidade de chegar aqui. Passou desta faixa, a gente tem uma área de acumulação rompida e o mercado nos levando potencialmente, olha só, a próxima faixa de resistência. Tá aqui. Então, a gente tem alguns desafios, mas isso é real e pode acontecer sim. Precisa de um pivô de alta, precisa de uma aceleração, precisa de fato de volume comprador ascendente. Mas, tendo pivô de alta, a gente aumenta a probabilidade do mercado voltar às faixas lá do começo do ano. Romper esta faixa faz com que a gente tenha sim este cenário passando para uma maior probabilidade. Risco-retorno interessante, vale a pena avaliar. Muitos já entendem isso em potencial para Kusama. Solana. Muita gente gosta de Solana e muita gente vai ficar chateado com o que eu tenho a falar. Para mim, Solana tem potencial e de forma otimista, assim, o cenário mais otimista possível é 1.200 dólares. 1.100, 1.150 dólares. Tá? Então a gente não veria Solana nesta faixa de 10 vezes do ponto atual. Mas, cara, teve tanta oportunidade para comprar Solana. Quem queria comprar Solana? Teve uma mega oportunidade aqui, ó, quando testou, começo do ano. Teve muita oportunidade aqui. Então ninguém que está em Solana pode reclamar. Porque agora a gente está perto do topo histórico. Então, vamos lá. Mega projeto, tem um potencial. Muitos falam que vai destronar a Ethereum. Não sei dizer se isso vai acontecer. Mas é um projeto muito grande também. Demanda uma quantidade de dinheiro também muito grande. É impossível? Não. Existe a possibilidade? Existe. É provável? Eu acho um pouco mais difícil. Pelo tamanho. Vai precisar de um hype muito grande. Eu adoraria estar enganado, porque eu tenho Solana para hold, não na minha carteira de investimento de altcoins, para hold. Mas eu tento ter um pé no chão para não ficar tão eufórico com esse cenário. Então eu não coloco Solana nesta carteira que a partir deste ponto possa fazer 10 vezes. Quem comprou abaixo, obviamente, tem esse potencial. DOT, gosto. Está numa faixa de suporte importante. Teria que bater 40 dólares para atingir esse ponto. Se DOT continuar a entregar evolução em várias áreas, como ela vem fazendo, pode ser que sim tenha esse potencial. Mas primeiro é romper isso daqui.
Romper isso daqui, atingir esse nível. Depois desse nível, romper esta faixa de resistência. Tá? Vou colocar aqui. E aí sim, se a gente romper esta faixa de resistência, tá? Que é uma acumulação, a gente tem esse potencial. Ainda assim, vai ficar um pouco mais difícil. Tá? 33 pode ser que chegue na faixa de topo anterior, mas é um pouco mais difícil. Por ser um projeto que está inovando em áreas bem específicas, inteligência artificial e RWA, a gente coloca que ele ainda tem essa possibilidade. Mas tem outros projetos que tem uma... Se a gente colocar em probabilidade, tem uma probabilidade um pouco maior. Aqui, em DOT, é um pouco mais difícil. Impossível nunca, improvável também não. A gente está ainda na faixa de provável, tá? A gente está na faixa de provável, mas, obviamente, para esta faixa de provável se confirmar, a gente precisa do quê? Rompimento deste padrão. Independente se ele vai fazer 10 vezes ou não, se a gente avaliar o gráfico, esse é um gráfico historicamente rompe para cima. Então, por si só, você tem aí um potencial interessante. SUI. SUI pode bater 10 vezes? Gente, do ponto atual, é um pouco difícil a gente falar, tá? Mas eu sei que tem muita gente que comprou aqui, ó, no rompimento da cunha. E quem comprou no rompimento da cunha tem esse potencial? Tem. Quem está comprando agora tem esse potencial? Acho bem mais difícil. Eu avaliaria o seguinte. Fibonacci, se a gente voltar a 1,16, pode ser que sim a gente veja SUI a 10 dólares. Tá? Por quê? Romper esta faixa coloca a SUI em uma faixa nova de descoberta do preço. E aqui a gente tem um acúmulo, uma acumulação. Então a gente entra para uma faixa que pode levar ao potencial sim de acelerar até os 2 dígitos. Quem está aqui tem esse potencial. Pode acontecer rapidamente. Já quem está aqui eu já acho bem mais difícil. Uma correção talvez abra essa oportunidade. Então eu ainda vou deixar porque eu sei que muita gente comprou SUI nesses pontos. E aí sim, é plausível. Bem plausível. O que mais que a gente tem? TrueFi. Muita gente gosta, muita gente pediu. E o seguinte, a gente está muito perto das mínimas desse ano. A gente bateu faixas menores somente em fevereiro. Então a gente está falando aí de 8, 9 meses praticamente. Está num ponto muito crítico, mas probabilidade somente quando a gente romper esta faixa. Só que a gente está bem distante, seria 100% já. Então para quem gosta do projeto, tem aí um risco em potencial, risco, tá? Tá aqui, a gente está falando de 20, 22, 23%. Retorno para atingir essa faixa, a gente teria que levar a 0,76. Impossível? Obviamente que não. Aumenta a probabilidade? Rompendo 0,14. Mas é um cenário que ainda demanda uma confirmação. Mas é aquilo, quero fazer muitas vezes, tem que avaliar o risco, verificar se ele faz sentido e estudar o projeto para entender se ele tem esse potencial. Graficamente é um pouco cedo, mas a gente deixa em aberto. E Gala Games? Gala Games já teve um movimento muito grande no passado. Recentemente teve também uma aceleração muito grande. A gente teve uma valorização aí de nada menos do que 600%. Então, Gala Games é um projeto que mostra que tem essa capacidade. Teve aí o primeiro movimento de rompimento dessa linha de tendência de baixa. Agora, o que esperar? Pivô de alta. Pivô de alta aumenta a probabilidade de chegarmos aqui. O que é necessário para que a gente veja Gala Games fazendo aí as 10 vezes? A gente teria que atingir esta faixa de preço aqui. Ó, na verdade aqui. 0,21 cents. É impossível? Não. Romper este padrão de acumulação que vem de muito tempo colocaria alvo teórico, e eu sempre coloco teoria porque na prática as coisas são um pouco diferentes, alvo teórico bem mais elevado. Nesta
consideração aqui, a gente poderia até fazer muito mais, né, comprando no ponto atual. A gente estaria fazendo aí quase 19 vezes. Mas acho plausível? É plausível, sim. Probabilidade aumenta de termos uma movimentação rompendo esses pontos, tá? Temos ativos aqui que têm essa capacidade. Ativos que têm projeto para isso. Ativos que têm hype para isso e tem uma base de investidores grande para isso. Basta você entender e avaliar se é o momento. Alguns ativos estão fora de momento. Alguns outros bons projetos que eu tenho em carteira provavelmente não vão fazer isso 10 vezes. Mas a questão é o equilíbrio. A gente sempre focar no equilíbrio. E o equilíbrio faz grande diferença. Eu quero saber a sua opinião. O que aqui você acha que tem capacidade de fazer 10 e o que não tem capacidade de fazer 10 vezes? E coloca aqui embaixo também aqueles ativos que você acha que, cara, isso aqui tem potencial muito grande, probabilidade de fazer 10 vezes. Vamos discutir isso e tratar com muita seriedade os investimentos. Sem esquecer que a gente está falando de risco, tá? Quando a gente começa a falar de 10 vezes, a gente tem que entender o risco. E o risco, muitas das vezes, é 25, 30, 40, até 50%. Não esqueça do risco. Quando você investe, você casa com o risco. E o retorno, ele está lá na frente. Ele é o potencial. Você não tem a capacidade de ter um retorno sem o risco. E quanto maior o retorno em potencial, maior o risco. Não existe garantia nesse mercado. Saiba disso. Por isso você tem que ter um equilíbrio muito, muito grande. E é justamente o que eu vivo falando, vivo desenhando e vivo detalhando para os meus integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. São 2 grupos em que eu apresento a minha carteira, todos os meus investimentos, minhas estratégias por trás dos investimentos, estratégias por trás dos trades. Todo mundo tem acesso a diversas aulas para dar base sólida para tomar decisões inteligentes. Tem suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. E a gente está com uma parceria com a corretora BitGet. Está pagando uma parte do seu acesso ao Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. Ou seja, você está contando com um desconto muito bacana. Você quer saber mais? Quer saber mais do desconto? Quer saber mais sobre o Grupo Prêmio e Desafio? Acesse esse grupo aqui no Telegram. Link está na descrição do vídeo. É um grupo gratuito. Vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e no chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Lembre-se, mais uma vez, não estou indicando compra ou venda. Aqui, a gente sempre busca trazer discussão, análise, eu gosto de mostrar aquilo que eu estou fazendo e trazer alertas com base no gráfico. Estude, avalie, porque no final, a responsabilidade por investir o seu dinheiro é sua. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.